Ele é um transtorno de personalidade que está classificado aqui na DSM, né? No Manual Estatístico de Doença Mental, né? Está no grupo dos transtornos de personalidade. Olha que interessante, né? Vou te dizer algumas coisas importantes sobre o critério diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, porque todo mundo nas redes agora fala sobre personalidade narcisista, né? Porque nós vivemos na era do narcisismo patológico, né? Nunca, se Narciso acha feio, se Narciso acha feio o que não é espelho, como dizia a canção do Caetano Veloso, ou então aquele quadro em que o Narciso se espelha na própria imagem no lago diante da beleza da mulher desnuda, ele só enxerga ele mesmo, cai e se afoga na própria imagem no lago, né? O espelho que o Caetano fala e que o artista pintou, que naquele momento então Narciso olhava sua própria imagem refletida na água como um espelho, hoje é a tela do celular. Narciso acha feio o que não é espelho ou o que não está espelhado no selfie, né? A imagem contemporânea do Narciso é o indivíduo e o seu celular, que segundo Byung Chul Han é o terço do nosso tempo, né? O terço é aquela oração antiga do Rosário, da Ave Maria, que tinha aquelas continhas, né? Que as pessoas ficavam então e ainda rezam, né? Tem aquela novena de Nossa Senhora, né? Essas tradições católicas marianas, né? A oração do Rosário, né? Os mistérios dolorosos, os mistérios gozosos e gloriosos. Se na Idade Média o terço... Interessante porque a minha sogra uma vez disse para mim, já no auge dos seus 90 anos, que o meu sogro era motorista e viajava, e ela não tinha telefone celular. Ela não tinha notícia dele por semanas. A comunicação era muito difícil. E ela dizia para mim, tu sabe qual é que era o meu celular naquele tempo? Quando eu me preocupava com a vida do teu sogro? Era o terço. Ela rezava para aliviar a sua angústia. Hoje, nesse nosso tempo, o terço da modernidade é o rolling da tela de celular. Então, se rolavam as contas da Ave Maria, rezando de preocupação pelas pessoas e na intenção da vida das pessoas, hoje a gente rola a tela não mais com a intenção na vida das pessoas, mas espelhando as nossas próprias coisas, né? Os nossos próprios elementos egóicos, obesos, né? E narcísicos. Então vejam vocês que por conta dessa cultura o narcisismo patológico está presente aí a rodo. A principal característica desse indivíduo é que ele é grandioso, ele não tem empatia, ele não se preocupa com os outros, ele usa os outros a serviço da gratificação dos seus desejos, na sua fantasia muito particular e privada de que o mundo e tudo está a serviço da sua beleza, da sua capacidade, da fantasia de poder, do delírio egóico que ele vive lá dentro dele mesmo. E hoje, então, o espelho do Narciso não é mais o lago do quadro bonito, não me lembro do artista, e nem tampouco da canção do Caetano que falava que Narciso acha feio que não é espelho. Hoje, a tela do celular é o grande espelho do narcisista contemporâneo, né? Que se deleita com as suas imagens e com aquelas postagens todas nos perfis e nas vizinhanças das redes e das redes sociais, das plataformas, né? Mas a psiquiatria moderna classifica
o narcisismo como um transtorno de personalidade. Olha o DSM aqui, olha o que diz aqui: critérios diagnósticos do transtorno de personalidade narcisista. Diretor, vai colocando o gerador de caracteres na tela aí para o pessoal entender. Um padrão grandioso em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado nos critérios de diagnóstico. Ter uma sensação grandiosa da própria importância, né? Exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas que sejam correspondentes a essa sensação de superioridade. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza e amor ideal. O narciso dificilmente estará satisfeito em qualquer relação, porque nunca nenhum amor é suficiente para ele. Porque ele é insaciável, porque ele é grandioso, porque ele vive num mundo de delírio, numa ego trip dele. Então ninguém atende à necessidade do narciso. O narciso será sempre um bebê que, por mais que mame, nunca estará satisfeito. Acredita, DSM acredita ser, abre aspas, especial e único, e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais. Não, o narcisista não é comum, ele não é uma pessoa que vive na vida comum, na vida banal. Ele sempre se compara a pessoas e instituições que têm elevado prestígio e têm condições que são especiais, porque ele é especial. Ele não é comum. E para isso, ele precisa fazer girar tudo à sua volta na direção do seu ego. Demanda admiração excessiva. Uma das coisas que o narciso precisa é de aplauso constante e excessivo, e ele nunca está satisfeito. O elogio nunca é o suficiente. Apresenta um sentimento de possuir direitos. Aí é que existe o elemento mais cruel nas relações narcisistas, porque como na fantasia de ego dele, ele acredita que ele tem direitos e direitos superiores aos outros, ele exige que as pessoas se comportem e atuem ao redor dele numa condição de tratá-lo de forma especial. Então ele acredita verdadeiramente que ele possui direito. Olha só, e veja o que diz aqui a classificação do Manual de Doença Mental. Ele tem expectativas irracionais de tratamento, especialmente favorável, ou que estejam automaticamente de acordo com as suas próprias expectativas. É explorador em relações interpessoais. É explorador em relações interpessoais. Tira vantagem de outros para atingir seus próprios fins. O outro não é senão uma escada. O outro não é senão aquele que atende o meu desejo. Eu não disse que o narcisista se parece com o bebê que nunca quer parar de mamar? Porque no narcisismo há um traço primário, primitivo de personalidade. É um bebê. E todo narcisista é, no fundo, vou contar para vocês, chega mais perto um pouquinho, ele é um inseguro patológico. Ele não tem segurança dele mesmo. Ele age assim, com esse caráter de ego inflado, inchado, porque a autoestima dele é profundamente machucada. Isso, no fundo, é uma defesa em relação à vida. Só que ninguém merece conviver e viver com pessoas assim, né? Porque é difícil tu estar convivendo, estar lidando com pessoas que exigem de ti um tratamento quase que real,
um tratamento de realeza. Antigamente na Inglaterra vitoriana, no tempo dos reis e das rainhas, as rainhas eram chamadas de Vossa Alteza Sereníssima, né? Vossa Alteza Milord, Milady, né? O narcisista adoraria o trono de rei, ele adoraria ser tratado como príncipe e receber toda a deferência, porque ele se sente uma majestade por fora e um plebeu apequenado por dentro, né? Então vou repetir o 6º critério diagnóstico, meu caro amigo que me acompanha, ele é um explorador das relações interpessoais. Ele não, na estrada do narcisista, meu caro amigo, ele não anda em estradas de 2 vias. Na estrada da vida do narcisista existe uma única via, uma única mão. Você não terá direito de receber nada. Se você se mete com um narcisista, aprenda, você só vai poder entregar. Você nunca vai receber. Quando chega essa hora de receber, ele vai tentar te controlar, ele vai tentar te manipular para te manter cativo e ainda emocionalmente culpado, porque tu não atende e não estás a serviço da Vossa Alteza Sereníssima, né? Porque o narcisismo é o rei. O Jô Soares, para quem não conhece, né, um grande comediante da década de 80, ele fazia um papel de um rei que era baixinho, que era anão. Era um personagem, procurem na internet, no YouTube, esse personagem. E ele entrava na corte, né, de joelhos, porque ele interpretava um rei anão. E quando ele entrava, ele dizia, sou rei, sou rei, sou rei, e todo mundo repetia, sois reis, sois reis, sois reis. Esse é o narcisista, um anão emocional, um anão afetivo, com um ego de príncipe, de rei, de rainha, exigindo que todo mundo à sua volta passe o tempo todo afirmando, como o esquete de humor do Jô, sois rei, sois rei, sois rei. Fuja desse principado. Fuja desse reinado. Não adoeça, não se submeta. 7º critério, meu caro. O narcisista carece de empatia. Tá botando o diretor aí, eu brinco aqui com o meu diretor que está gravando, tá botando aí o caractere, tá gerando para o pessoal ver o 7º critério diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista? Carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e a necessidade do outro. Essa é uma das características mais gritantes do narciso, né? Ele não se conecta emocionalmente com as pessoas. Ele reluta, mais do que reluta. Ele não reconhece a necessidade do outro. Num casamento, por exemplo, no par, se o marido, se a mulher, se o parceiro ou se a parceira é um narcisista, ele patrola o outro, ele oprime o outro. O outro não existe. O outro não tem necessidade, né? O que existe é a sua vontade. E quem está à sua volta precisa servi-lo. Ele é quase um Henrique VIII, aquele rei cruel, né? Que mandou matar a Ana Bolena, né? Cortar a cabeça de Ana Bolena, e criava factoides e assassinava suas mulheres e mandava prender as suas amantes na torre, para satisfazer os seus desejos de menino, de criança mimada, infantil, que não quer crescer. Porque eu acho que, no fundo, a personalidade narcisista ela é cansativa, porque ela é infantil. Porque a criança, de uma certa forma, ela tem um narcisismo primário que é estruturante. A criança acredita piamente. O Freud disse que quando um filho nasce, tem uma frase dele famosa que diz assim, eis que surge a majestade o bebê. E vocês sabem, para quem teve filho, que a vida de um casal, né, quando tem filho, gira em torno daquele bebê. O bebê chora, o bebê fez cocô, não fez cocô, está com dor de barriga. Esse choro, eu me lembro
que em seguida que nasceu meu filho, a gente ficava em casa. O cocô tá dessa cor? E agora? Por que dá dessa cor? E esse choro? É fome? É cólica? E agora? E o banho? E isso? Aquela vida tão frágil, é tão delicada, que aqueles pais se voltam, pelo menos os pais saudáveis, né? Se voltam num primeiro momento, né? Porque pais que se voltam totalmente para o seu filho, criam uma bolha de superproteção, são os pais produtores de quem? Adultos narcisistas. Quem não frustra seus filhos, quem não apresenta a realidade, amputa as crianças e transforma essas crianças em adultos narcisistas ou em crianças ad eternos, né? Então, no início da vida, o narcisismo primário, primitivo, ele é estruturante. A criança acredita e ela é o centro da vida dos pais. Até que chega um momento que os pais dizem não. Agora tu vai viver a tua vida. Começam a mostrar a realidade. Começam a dizer não, não é tudo para ti. E essa criança então vai entrando em contato com a realidade e vai amadurecendo, aprendendo a fazer regulação emocional, reconhecendo que os seus pais são humanos e têm necessidades e não vão viver só para ele. E vai então, ao cabo desse processo, assumir a própria vida, viver a própria vida. Só que as falhas nesse desenvolvimento são muitas e produzem essa espécie de adultos amputados, né? Cansativos e infantilizados. Então, o sétimo critério diagnóstico que o diretor colocou aí no gerador de caracteres, no GC, é que o narcisista carece de empatia. Ele acredita que tudo existe para ele. Oitavo, veja que interessante, gera aí o GC, é frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam, né? É uma outra característica, porque eu disse para vocês, quanto mais pavão é o indivíduo, quanto mais egóico ele é, quanto mais narciso ele é, quanto mais inchado está o ego, porque você sabe que a palavra inchaço, ela tem uma relação com o conceito do edema, né? A gente toma uma porrada num braço, bate com a mão muito forte, incha. Por que está inchado? Bati. Você sabe o que é o inchaço? O corpo, por proteção, cria um edema. Esse inchaço é um acúmulo de líquido para proteger os tecidos que se romperam, né? Então, na medida em que os tecidos vão se regenerando, vão desinchando, o que acontece? Né? O inchaço passa. Mas os egos inchados são egos machucados. São egos que não cresceram, egos que foram... Então, esse ego inchado, ele é frequentemente invejoso, porque ele não admite que ninguém possa se destacar, aparecer e ser melhor do que ele. Você conhece aquele ditado antigo? O súdito nunca pode ser maior que o rei. Não acabei de falar dos Tudors, que reinaram, né, o rei Henrique VIII, acho que casou com Catarina de Aragão, e comandaram a Inglaterra até o fim do reinado da rainha Elizabeth I. Né? O rei Henrique era cruel e narcisista, né? E ai de quem na corte do rei fosse maior do que ele mandava cortar a cabeça. O narcisista sente dessa forma. Ninguém pode ser maior que ele. Portanto, é muito comum a gente identificar em grupos de trabalho, se a gente tem lideranças ou pessoas que têm cargos superiores, que são narcisistas e percebem pessoas talentosas, por serem mal resolvidos com a sua autoestima, o narcisista o que faz? Ele boicota o talentoso.
ele vai puxar o tapete, ele vai derrubar, porque ele se sente ameaçado. Porque lá atrás do ego inchado, lembram do edema emocional, do edema dos tecidos machucados, existe uma personalidade frágil e um inseguro patológico. Então, o nono e último critério diagnóstico da DSM bota no gerador de caracteres aí, diretor, demonstra comportamento ou atitudes arrogantes e insolentes, né? Todas as vezes que ele se sente ameaçado, o que ele faz? Ele ataca. Ele é arrogante, ele é duro, ele humilha, ele maltrata, e nas relações mais próximas, todas elas são relações muito tóxicas, né? Porque quando o indivíduo com a personalidade narcisista ele percebe que o outro está descobrindo, está despertando ou está colocando para fora a sua necessidade, o que faz o narcisista? Ele ataca, ele é insolente, ele humilha, ele tenta destruir a autoestima do outro, fazendo com que o outro acredite que sem ele não sobrevive. Porque o rei e os reis, eles eram educados a crer que estavam no trono por uma escolha de Deus. O narcisista acredita nisso não por uma educação aristocrática ou como era naquele tempo a educação da realeza, né? Os filhos dos reis eram preparados para a sucessão acreditando que Deus os escolhia. E eram ungidos por Deus. E eram mandatários de Deus na terra. Por isso o povo prestava reverência. O rei comandava o seu reinado porque era um escolhido de Deus, né? O narcisista acredita nisso e faz seus vínculos mais próximos, seus amores mais próximos, né? As pessoas que o cercam, o servirem como um súdito. E se o súdito em algum momento tentar atacar o rei massacra. Massacra, massacra, massacra. É muito comum eu receber filhos, parceiros, pessoas que têm contato com indivíduos narcisistas com a sua autoestima destruída. Pessoas muito interessantes, com talento, que em razão da toxicidade da relação que vivem, terminam massacrados e esmagados por essa insolência e arrogância desse ego inflamado. Me perguntam, ora veja, se o narcisismo tem cura. Preciso dizer que uma das características que o narcisista tem é a incapacidade de exercer crítica e autocrítica. Ele não deprime no sentido mais profundo da palavra, né? Ele não entra em melancolia porque ele nunca está errado. Essa é fundamentalmente a questão mais imutável do traço de personalidade narcisista. Fuja disso e vá ser feliz em relações que sejam verdadeiramente fraternas, generosas e mais humanas.